Uma das coisas mais comuns entre os seres humanos é ficar desanimado ou infeliz pensando no seu passado. Lembranças de vitórias e derrotas são coisas que desgastam a nossa mente e roubam a nossa energia. Tu deve fazer um esforço de forma consciente para começar a reagir ao momento presente e não ao passado. E nesse caso eu recomendo que tu não tenha piedade alguma sobre si mesmo. Às vezes tu precisa engolir o choro e se obrigar a levantar e seguir em frente, explorar novas direções e novos rumos. Eu sou Thiago Grazevski, esse é o segundo vídeo sobre o livro As 33 Estratégias de Guerra, escrito pelo Robert Greene. Não esquece de se inscrever nesse canal para receber mais vídeos nesse estilo. Para muitos estudiosos e eruditos, Napoleão Bonaparte não foi só um general, foi um gênio, um deus das estratégias, e eu nem tô exagerando. Aquele homem baixinho tinha nitidamente um potencial diferente dos outros. Só que todos nós sabemos que não é possível agradar gregos e troianos, não é mesmo? Nem todos se impressionaram com Napoleão, inclusive alguns generais prussianos achavam que ele tinha só sorte. Quando Napoleão era implacável e monstruoso nas conquistas dele, os prussianos pensavam, esse adversário aí foi fraco. Entre esses homens que duvidavam do potencial do homenzinho Napoleão, existia um general chamado Friedrich Ludwig. Ele era um príncipe, ele começou a carreira muito cedo, servindo o Frederico o Grande. E o Frederico era considerado uma lenda, porque ele tinha transformado a Prússia em uma grande potência. Os prussianos eram muito disciplinados, se exercitavam muito, eram humanos com precisão quase que de máquinas. Os generais estudavam as vitórias do Frederico o Grande porque para eles a guerra era questão matemática e estratégica. E para eles o Napoleão era só um cabeça quente liderando um exército de pessoas indisciplinadas. Na mente dos prussianos, o conhecimento e as habilidades deles estavam claramente e nitidamente superiores estrategicamente aos outros. Nossa senhora, na mente deles, se os franceses batessem de frente com os prussianos, seriam aniquilados. Esse mito napoleônico passaria vergonha. Em agosto de 1806, os generais prussianos e inclusive o Friedrich Ludwig finalmente tiveram o que queriam. O rei da Prússia decidiu declarar guerra dentro de 6 semanas contra o Napoleão, porque ele não cumpriu umas promessas lá e etc. Então os generais prussianos tinham 6 semanas para armar uma boa estratégia para esmagar os franceses. E o Friedrich Ludwig ficou extasiado. Ele já estava pensando há anos em maneiras de derrotar o Napoleão. Esse seria o clímax, o auge da carreira dele. Ele, como general, então preparou um plano, apresentou assim como os outros generais ao rei, porém o plano dele foi considerado o melhor e foi aceito pelo rei. Eu vou resumir a história pra ti. Realmente os prussianos eram incrivelmente disciplinados e realmente os franceses eram indisciplinados. Só que os soldados franceses eram uns demônios indisciplinados. Eles se moviam por conta própria na loucura, mas com um método. De repente não sabia para onde eles correram e eles começaram a cercar os prussianos. No fim, o príncipe Friedrich teve que ordenar uma retirada, a batalha tinha acabado e como um castelo de cartas, os prussianos foram rapidamente desmoronando. Fortaleza após fortaleza foi caindo. O rei teve que acabar fugindo. Em questão de alguns dias, nada mais restava do exército prussiano, que tanto se gabava de ser poderoso, disciplinado e inteligente. Um militar prussiano especialista em estratégias chamado Karl von Clausewitz mandou uma real muito bonita sobre a guerra. Ele disse que a teoria não pode te dar fórmulas para solucionar os problemas, mas ela pode dar à mente uma grande percepção para uma grande quantidade de fenômenos. Agora vamos conversar que nem adulto. Talvez tu ache que o exemplo do exército prussiano seja apenas um exemplo histórico interessante, mas é muito provável que tu esteja marchando na mesma direção que eles. O que limita indivíduos é o mesmo que limita nações e exércitos, e chama-se incapacidade de enfrentar a realidade. É essencial que tu, como ser humano, consiga ver as coisas como elas são. E conforme a gente envelhece, a gente fica enraizado no passado. O exército prussiano, por exemplo, estava muito atrasado taticamente. Eles queriam usar as mesmas estratégias do Frederico
pânico grande. O hábito tinha tomado conta deles. Algo que funcionou começou a se tornar uma doutrina entre eles. E a repetição acabou substituindo a criatividade. E nós, seres humanos, raramente percebemos que fazemos isso, porque é quase impossível para nossa percepção ver o que acontece dentro da nossa mente. E isso é logicamente perigoso, porque de repente um jovem Napoleão cruza no nosso caminho, ou seja, alguém que não respeita as tradições e que inventa um novo modo de lutar e pode causar o nosso fim. E quando a gente vier se tocar disso, pode ser tarde demais para reagir. Os êxitos do passado podem ser grandes obstáculos, porque cada guerra é diferente. Jamais, em hipótese alguma, suponha que o que funcionou no passado vai funcionar hoje. Pensa só, quando a gente lembra de uma experiência desagradável que aconteceu no passado, surge normalmente um incômodo. A ideia que nos vem à cabeça sempre é: se eu tivesse dito tal coisa, se eu tivesse feito tal coisa, eu tinha me saído melhor naquela situação. Muitos generais, e aqui eu quero que tu interprete metaforicamente a palavra general, porque aqui ela significa qualquer estrategista, inclusive tu. Muitos generais perdem a cabeça no calor da batalha e depois, quando olham pra trás, pensam na tática correta ou no movimento correto que teria mudado o rumo de tudo. E existe um problema nisso, e não é só na parte da gente conseguir pensar na solução só quando já é tarde demais. O problema é que a gente imagina que o conhecimento era o que faltava. Ah, se eu tivesse pensado melhor, se eu tivesse mais informações. Essa abordagem é errada. O que te desviou de verdade do caminho certo foi o seguinte: tu não estava sincronizado com o momento presente, tu foi insensível às circunstâncias. A maioria das pessoas está tão mergulhada nos próprios pensamentos e reagindo a coisas que aconteceram no passado, que acabam aplicando teorias e ideias antigas a problemas atuais que são diferentes dos problemas do passado. Os maiores generais da história, os maiores estrategistas e mais criativos não se destacaram por terem mais conhecimento que os outros. Se não era muito fácil resolver os problemas, é só tu pegar um nerd e trancar ele numa biblioteca e depois colocar ele no comando da nação. Os maiores estrategistas só foram bem-sucedidos porque eles eram capazes de, quando necessário, largar as noções preconcebidas e se concentrar intensamente no momento presente. Vou te dar um exemplo sobre inteligência não significar muita coisa que vai explodir a tua mente. O Felipe Neto notavelmente é um homem inteligente, sim. Só que o Leandro Carnal supera de longe a inteligência do Felipe Neto. Porém, o Felipe Neto é muito mais famoso, mais rico e mais relevante no debate público que o Leandro Carnal. Pegou a visão? Preciso falar mais alguma coisa? Conhecimento, experiência e teoria têm limites. Eles não são absolutos. Nenhuma quantidade de planos e de ideias infinitas podem te preparar de fato para enfrentar o caos da vida. Existe muita diferença entre os nossos planos e o que realmente acontece de fato. Isso serve para mim, para ti e para os maiores empresários e estrategistas da história. A nossa mente, ela tem que ser treinada e capacitada para acompanhar mudanças e se adaptar ao inesperado. Quanto mais focado na situação e momento presente, mais realista vai ser a tua resposta à circunstância. Se tu fica preso a dogmas estratégicos teóricos pré-digeridos com experiências passadas, tu tá ferrado, meu amigo. Ah, Thiago, então tu tá dizendo que eu não devo pensar no passado, é isso? Sendo bem sincero, se tu não tem a capacidade de analisar o que deu errado no passado sem separar do momento presente, não vale a pena não pensar no passado. Ô Thiago, mas eu não penso nem no passado nem no futuro, eu sou meio burro e não crio estratégia pra nada. Poderia me dar uma dica? Eu vou te passar uma tática bem simples que não é uma fórmula, mas sim algo que tu vai modelar. E eu vou resumir em uma frase muito pequena pra te conseguir entender. Fica atento ao processo e à necessidade de lutar. É só isso. Quando perguntaram ao Napoleão quais eram os princípios de guerra que ele seguia, ele respondeu: nenhum. A genialidade dele era a habilidade de reagir às circunstâncias e fazer o máximo com o que ele tinha no momento. Ele era o oportunista supremo, bem dizer.
ter. Aliás, é um ótimo princípio não ter princípios no contexto estratégico, é claro. Não tô dizendo que tu tem que ser um ser humano sem princípios, não confunda as coisas. Acreditar que as estratégias têm regras que podem ser eternas é aceitar uma posição estática errônea. Por isso que pra mim o maior manual de guerra é o livro A Arte da Guerra do Sun Tzu, porque ele é muito adaptável. Basicamente o Sun Tzu esqueletificou, ele arquetipou ambiguamente conhecimentos táticos que a gente pode utilizar adaptando ao nosso contexto. Se tu não for brutal com o jeito antigo e com a tradição de fazer as coisas de uma certa forma, certamente vai chegar alguém mais novo e mais extravagante e vai dominar tudo. No meio da guerra, a mente treinada pode ficar para trás, porque ela vai se concentrar nas regras e códigos que aprendeu mais do que nas variáveis que estão acontecendo no momento. Todos os grandes estrategistas da história, Alexandre o Grande, Napoleão, Miyamoto Musashi, Gengis Khan e etc., foram altamente sensíveis a riscos e oportunidades. Grandes estrategistas não agem de acordo com ideias, dogmas ou regras já estabelecidas, mas sim reagem ao momento. Eles são como crianças, eles esquecem rapidamente o passado porque para eles o presente é muito mais interessante. Pensa na tua mente como um exército. O exército precisa se adaptar à complexidade e ao caos das guerras modernas, se tornando mais adequável. Então o pináculo da evolução e maestria na guerra é explorar o caos e fazer da desordem e da imprevisibilidade uma estratégia. Que fique bem claro que esse é um modelo para um novo modo de pensar para ti, ok? Então trata-se de um mindset. Existe uma fábula bem legal do morcego e dos furões que eu vou te contar, ela é bem rapidinha. Um morcego caiu no chão e um furão pegou ele. E o morcego implorou pela própria vida. E o furão disse que não podia soltar ele, porque os furões eram inimigos naturais de todas as aves. E o morcego respondeu que não era uma ave, mas sim um camundongo. E assim ele escapou da morte, o furão deixou ele ir. Mas novamente esse morcego caiu no chão e foi pego por outro furão. E novamente ele implorou pela própria vida. Esse segundo furão disse que detestava camundongos. E o morcego foi lá com toda a segurança do mundo e disse que ele não era um camundongo, mas sim um morcego. E foi solto novamente. Foi assim que o morcego se salvou da morte 2 vezes com apenas uma simples mudança de nomes. Essa fábula nos mostra que uma mesma situação pode exigir táticas diferentes. Uma tática do passado que deu certo talvez não seja a melhor do momento presente. Gostou desse vídeo, brother? Não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixa nos comentários, Thiago conta comigo. Aqui no canal tem a playlist do livro As 33 Estratégias de Guerra, que eu vou deixar pra ti na tela final. Fui!